Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Que bom ter você aqui novamente. Vamos continuar juntos essa leitura transformadora do livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, do Bill Johnson. Prepare um lugar tranquilo, se acomode e vamos mergulhar em mais um trecho que promete provocar reflexões profundas e toques de sabedoria. Continuando o capítulo 1, trazendo o conflito para as ruas. Em nossa escola de ministérios, treinamos as pessoas em sinais e maravilhas e estamos especialmente ávidos por aprender como operar no sobrenatural fora das quatro paredes da igreja. Encorajamos nossos alunos, dando a eles missões específicas para convidar Deus para atuar em lugares públicos. Um dia, depois da aula, uma turma de alunos de nossa escola de adoração foi visitar uma senhora no hospital. A senhora tinha um tumor cerebral, era surda de um ouvido e estava perdendo a sensibilidade do lado direito do corpo. Ela falava com grande dificuldade, gaguejando as palavras e sentia dores terríveis. Em vez de imporem as mãos sobre ela e orarem, os alunos a cercaram com adoração, cantando canções, expressando seu amor pelo Senhor. Logo a mulher disse: meus ouvidos se abriram, a surdez a deixou. Eles continuaram cantando e ela disse: a minha fala está mais clara. Ela começou a falar claramente. Logo ela estava movendo os membros. Ela exclamou: toda a dor se foi. Deus fez uma reforma geral no seu corpo, enquanto um culto de adoração aconteceu ao seu redor. Quando fazemos a vontade de Deus, fazemos a realidade do reino colidir com as obras do diabo. Iniciamos o conflito entre a realidade terrena e a realidade celestial, tornando-nos a ponte e o ponto de conexão que possibilita, através da oração e da obediência radical, afirmar o domínio de Deus. Há não muito tempo, uma mulher que estava com o braço quebrado veio à nossa igreja com tanta dor no pulso que não podíamos sequer tocar na sua pele para orar por ela. Demos as mãos e oramos, e dentro de instantes, Deus a curou completamente. Ela não sentia dor e estava movendo o pulso em todas as direções. O braço estava totalmente diferente de segundos antes. A realidade do reino destruiu uma das obras do diabo. Essa é a vida cristã normal de que estou falando. Alguns líderes da nossa igreja local fizeram um evento de reconciliação com os nativos norte-americanos e compareceram muito mais pessoas do que esperávamos. Tínhamos apenas 4 salmões para alimentar cerca de 900 pessoas. Mas aqueles 4 salmões alimentaram a todos e ainda tivemos sobras. Isso não é possível no natural, mas é possível na vida cristã normal. Além da alimentação semanal dada aos pobres, temos um banquete anual durante os dias de festas, no qual as famílias da igreja adotam uma mesa em nosso ginásio e a decoram com motivos de Natal. As mesas são postas com a nossa melhor louça, os nossos melhores cristais e pratarias. Então, levamos de ônibus as pessoas carentes para esse evento feito em honra a elas. No ano passado, servimos a melhor corte de carne oferecido em nosso país, conhecido como prime rib. É um pedaço de filé suculento e extremamente macio. Começamos com 34 assados para alimentar 2 grupos de cerca de 500 pessoas cada. Depois de servir 19 assados no primeiro grupo, percebemos que os 15 que nos restavam não seriam suficientes para os 200 trabalhadores, mais o segundo grupo de 500 pessoas. Tomamos a decisão de não alimentar os que estavam trabalhando. Mas, quando eles voltaram para a cozinha, havia 22. Mais 7 apareceram misteriosamente. Então, os que trabalharam foram alimentados, assim como o segundo grupo de pessoas carentes. Isso deveria ter esgotado os nossos 22 assados misteriosos, mas havia mais 12 sobrando depois de todos comerem.
Multiplicar pão é incrível, mas eu realmente gosto de ver a multiplicação de carne. Você não está cansado de falar sobre o evangelho de poder, mas nunca vê-lo em ação? Você não está cansado de tentar executar a grande comissão sem oferecer provas de que o reino funciona? Muitos de nós temos sido como um vendedor de aspiradores que bate na porta e joga um punhado de terra no chão e diz: representa a nova companhia de aspiradores de pó Wise Bank. O meu aspirador de pó é tão forte que você precisa retirar os animais domésticos e as crianças pequenas da sala. Ele suga tudo que está diante dele. Mas, em vez de demonstrar o aspirador em ação, ele simplesmente lhe entrega um folheto, promete que a máquina vai funcionar e vai embora. Isso é enganar as pessoas. Mas geralmente é assim que pregamos o Evangelho. Dizemos às pessoas o quanto o produto é ótimo, mas raramente demonstramos ou provamos isso. É como dizer: olá, meu nome é Bill Johnson, represento o rei e o seu reino. Ele cura todas as suas doenças, liberta você de todos os seus tormentos e livra você de todo o caos da sua vida. Mas eu não posso lhe mostrar como. Você simplesmente terá de acreditar. Até logo. Você não acha que temos definido de maneira imprópria como o reino de Deus funciona, deixando de lado a parte principal do que Jesus ensinou? Algumas pessoas ensinam que o reino de Deus é para um tempo no futuro distante ou no passado, e não para o aqui e o agora. Alguns destinam todas as promessas de Deus na Bíblia ao milênio ou à eternidade, porque a mensagem aceita é que, com grande dificuldade, vamos chegar ao céu. Mas Jesus ensinou e demonstrou que o reino de Deus é uma realidade do tempo presente. Ele existe agora na dimensão invisível e é superior a tudo na dimensão visível. Do mesmo modo que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, assim o reino é totalmente agora e totalmente depois. Jesus passou seu ministério nos mostrando como trazer o poder do reino para lidar com as obras do diabo. O nosso ministério deveria fazer o mesmo. Não podemos comissionar a nós mesmos, embasando a nossa dependência nos nossos dons ministeriais para realizar a grande comissão. Não podemos nos dar ao luxo de trabalhar fora da intervenção sobrenatural da realidade do reino. A nossa missão nunca teve a ver com o que podemos fazer para Deus, mas com o que Deus pode fazer por meio de nós. Essa é a essência do Evangelho. Fazer exatamente o que Jesus fez e destruir as obras do diabo. Esse é o cristianismo normal. Os milagres são normais. Salvação e libertação são normais. Revelação, percepção profética e palavras de conhecimento são normais. Mas, para voltar a essa missão original, devemos mudar radicalmente nosso modo de pensar. Precisamos nos arrepender e renovar a nossa mente. Renovando a mente. A única maneira de fazer as obras do reino de modo consistente é vendo a realidade a partir da perspectiva de Deus. Isso é o que na Bíblia quer dizer quando fala em renovar a nossa mente. A batalha é na mente. A mente é a ferramenta essencial para trazer a realidade do reino para os problemas e crises que as pessoas enfrentam. Deus a criou para ser a guardiã do sobrenatural. Para ter qualquer utilidade para o reino, a nossa mente precisa ser transformada. Encontramos uma pista do que essa palavra significa na transfiguração de Jesus, quando ele falou com Moisés e Elias. A realidade do céu irradiava através de Jesus e ele brilhava com um resplendor incrível. Seu corpo revelava a realidade de outro mundo. A palavra transfigurado nessa passagem é a mesma palavra que encontramos em Romanos 12:12. A mente renovada, então, reflete a realidade de outro mundo, da mesma maneira que Jesus brilhava como o resplendor do céu. Não se trata apenas dos nossos pensamentos serem diferentes, mas do nosso modo de pensar ser transformado, porque pensamos a partir de uma realidade diferente, do céu para a terra. Essa é a perspectiva transformada. A mente renovada permite que os colaboradores de Jesus provem a vontade de Deus. Provamos a vontade de Deus quando colocamos em ação a realidade do céu. A mente não renovada, por outro lado, gera uma manifestação completamente diferente.
Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias 6, versículo 19. Entendo que, em geral, há hesitação quando falamos a respeito da mente como uma ferramenta de Deus. Algumas vezes na história da igreja, o aspecto intelectual da mente foi tão exaltado que exterminou o estilo de vida de fé real. A teologia foi exaltada em detrimento da crença. A avaliação acadêmica substituiu a experiência sobrenatural pessoal. Há bons motivos para não deixar a mente ditar a maneira como vamos crer. Mas os cristãos costumam reagir ao erro criando outro erro ao fazer isso. Os pentecostais muitas vezes subestimaram a importância da mente, sugerindo que ela não tem valor algum. Muitos cristãos instintivamente não confiam na mente, achando que ela é irredutivelmente corrupta e humanista. Eles apontam para Harvard e Yale e outras universidades que foram fundadas originalmente sobre princípios cristãos, mas que hoje promulgam enganos e mentiras. Entretanto, a mente é, na verdade, um instrumento poderoso do Espírito de Deus. Ele a criou para ser a guardiã da atividade do reino na Terra. A grande tragédia, quando uma mente se desvia, é que a liberdade de Deus de estabelecer a sua vontade na Terra é limitada. A mente não deve ser descartada. Ela precisa ser usada para o seu propósito original. Se a mente não fosse crucialmente importante para a nossa caminhada com Cristo e para a nossa comissão, Paulo não teria nos incentivado dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na verdade, só uma mente renovada pode trazer a realidade do reino à terra consistentemente. Porém, muitos de nós vivemos com mentes não renovadas, que são de pouca utilidade para Deus. Uma mente não renovada é como uma tecla desafinada em um piano. Quando você descobre essa tecla, não a usa mais porque ela destoa da música. Você salta essa tecla e trabalha ao redor dela. Do mesmo modo, as pessoas que estão fora de sintonia com a mente de Cristo raramente são usadas, por mais disponíveis que estejam, porque seus pensamentos estão em conflito com a mente de Cristo. Elas nomeiam a si próprias em sua missão e não estão em submissão à missão primordial. O resultado é que elas trabalham inteiramente fora da comissão pretendida por Deus. Entretanto, quando entramos em concordância com a missão primordial, nossa mente torna-se uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Isso explica por que há uma guerra tão intensa sendo travada pela sua mente e pela sua concordância mental. Cada pensamento e ação da sua vida falam da sua lealdade a Deus ou a Satanás. Ambos recebem poder por meio de sua concordância. Renovar a sua mente significa aprender a reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu, e concordar com o céu. Essa é a única maneira de você completar a sua missão divina. Deus projetou a sua mente para ser uma das ferramentas mais sobrenaturalmente poderosas do universo. Mas ela precisa ser santificada e rendida ao Espírito Santo para que você possa executar os desígnios dele, suas ideias criativas e os planos dele para a sua vida diária. O arrependimento na prática. A renovação da mente começa com arrependimento. Essa é a porta de entrada para o retorno à nossa missão original na Terra. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para muitos cristãos, arrependei-vos se refere a um apelo ao altar onde as pessoas vão à frente, choram e se consertam com Deus. Essa é uma expressão legítima de arrependimento, mas não é o que a palavra arrependimento significa. Em inglês, arrepender-se é repent. Re significa voltar. Pent é como penthouse, que em português significa o último andar de um prédio. Arrepender-se, portanto, significa voltar para a perspectiva de Deus acerca da realidade. E nessa perspectiva há uma renovação, uma reforma que afeta o nosso intelecto, as nossas emoções e cada parte das nossas vidas. Sem arrependimento, permanecemos trancados em um modo de pensar carnal.
Quando a Bíblia fala de carnalidade, ela não se refere necessariamente ao pecado óbvio e repugnante. A maioria dos cristãos não tem apetite pelo pecado. Eles não querem se embriagar ou se envolver com sexo ilícito, mas, por viverem seu poder demonstrado do Evangelho, muitos perderam seu senso de propósito e voltaram a pecar. Ter uma mente renovada não é uma questão que tem a ver com alguém ir para o céu ou não, mas sim quanto do céu essa pessoa quer ter na sua vida agora, no momento presente. Jesus nos incentivou a dar meia volta em nossa abordagem da realidade, porque o seu reino está às portas. Ele trouxe o seu mundo com ele e está ao nosso alcance. Ele quer que você veja a realidade a partir da perspectiva de Deus, que aprenda a viver do mundo dele para o mundo visível. Mas se você não mudar o seu modo de pensar, nunca poderá ter acesso ao poder do reino que está disponível. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O que isso significa? Bem, Jesus não estava dizendo que teríamos visões do céu, embora eu saiba que isso acontece. Ele estava falando de maneira mais prática. Ele estava dizendo que, quando a nossa mente for renovada, veremos um reino demonstrado e provado, assim como ele fez no seu ministério terreno. É isso que significa ver o reino dos céus. Nossas almas anseiam por ver essas coisas. Temos dentro de nós uma fome irredutível por ver o reino se manifestar nessa dimensão. E não apenas ver, mas participar, tornarmos-nos o ponto de conexão e a porta de entrada para o poder de Deus. Recentemente, entrei na igreja em um domingo, cumprimentando as pessoas antes do culto, e encontrei um senhor sem teto que fora convidado por alguém. Ele tinha um gesso no braço e estava tratando-o com muito cuidado. Então eu perguntei: Ei, o que aconteceu com o seu braço? Ele respondeu: Eu caí de uma ponte de 6 metros de altura e quebrei o pulso. Que tal se orarmos por isso? Perguntei. Tudo bem, ele respondeu. Oramos e eu disse a ele: Agora mexa o pulso. Ele o moveu e seu queixo caiu. Ele olhou completamente atônito para a mulher que o levava, porque ele foi totalmente curado em um instante. Seu pulso estava bem. Quando foi feito o convite para as pessoas entregarem a vida a Cristo mais tarde no culto, ele foi o primeiro a ir à frente. Mais uma vez, vemos que a sua bondade nos leva ao arrependimento. Romanos 2, 4. Esse é um exemplo simples de todos os dias quando provamos que o reino opera na terra. Não tem nada a ver com pensamento positivo ou algo esquisito e fantasmagórico. Trata-se de voltar à perspectiva de Deus sobre a realidade e viver como se realmente acreditássemos nisso. O propósito de Deus, a sua realidade, é levantar um grupo de pessoas que trabalhem com Ele para destruir as obras do diabo, que demonstrem e provem a sua vontade aqui na terra, assim como ela é no céu. Esse é o cerne da grande comissão, e é nosso privilégio colaborar com o Senhor nela. O arrependimento de Paulo. A maioria dos cristãos se arrependeu o suficiente para ser perdoada, mas não o suficiente para ver o reino. Eles percorrem parte do caminho, depois param. Você sabia que encontrar Jesus foi apenas o primeiro passo na sua jornada cristã? A conversão coloca você na porta de entrada de um modo de vida inteiramente novo, mas há uma vida inteira de experiências além da entrada que muitas pessoas não experimentam. Elas nunca entram na plenitude do seu propósito. Elas passam a vida alegrando-se apenas do outro lado da margem do rio, mas jamais entram para tomar as cidades e habitar a terra prometida. Não basta apenas atravessar o rio até a terra prometida. Precisamos ir até o fim e lutar pelo território que Deus prometeu à sua igreja. Êxodo 23 e Josué 1. A vida é muito divertida quando experimentamos a dimensão dos milagres e entramos em parceria com o sobrenatural. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade que muitos de nós temos temido e ignorado. A ideia do poder do reino e do conflito espiritual inquieta algumas pessoas, mas sem o poder, o evangelho não é uma boa nova. Jesus nunca fez do evangelho simplesmente um exercício doutrinário.
Foi por isso que Paulo estava tão preocupado em apresentar o Evangelho de maneira apropriada, a ponto de mudar sua forma de lidar com o ministério entre uma missão e outra. Você se lembra de que ele estava em Atenas, pregando o Evangelho no Areópago, onde os filósofos se reuniam para conversar. Eles amavam trocar ideias e debater o pensamento intelectual da época, mas suas conversas eram, em sua maioria, sem sentido e destituídas do poder de verdade. Paulo entrou no meio deles e pregou uma mensagem brilhante, que é honrada até hoje pelos seminários bíblicos em todo o mundo, pelo seu poder de concisão. Eita. Então, ele deu oportunidade para as pessoas irem e terem um encontro com Jesus, mas somente um pequeno punhado delas foi salvo. Que decepção! Afinal, aquele era o apóstolo Paulo, que agitava cidades inteiras com a mensagem e o poder de Deus, que foi lançado na prisão por perturbar a paz. Mais tarde, em Éfeso, a cidade foi absolutamente virada de cabeça para baixo pelo seu ensino e pela demonstração do poder de Deus. Todos os praticantes de ciências ocultas levaram suas pilhas de livros e os queimaram espontaneamente. Houve arrependimento em massa. Paulo também havia ido ao terceiro céu, à dimensão de Deus, onde viu coisas impronunciáveis e impossíveis de descrever. Mas, quando ele compareceu diante desse grupo de intelectuais e apresentou o Evangelho de uma maneira admiravelmente intelectual, houve poucos convertidos. Na verdade, Atos 18:1 diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Se Paulo era como qualquer pregador que conheço, ele deve ter tido a sua cota de segundas-feiras tristes, quando relembrava e reavaliava o culto de domingo 1000 vezes, procurando entender o que poderia ter feito melhor. Quando Paulo estava indo para Corinto, creio que ele avaliou sua mensagem, que foi brilhante, mas produziu poucos convertidos. Olhando para diante, ele sabia que estaria pregando o evangelho em Corinto. A essa altura, ele realmente descreveu o que estava pensando. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em franqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículos do 1 ao 5. Alguns leem essa passagem e concluem que Paulo tinha um impedimento na fala ou alguma dificuldade de falar, ou que lhe faltava confiança diante das multidões. Eu sugeriria que não é nenhuma dessas coisas. Creio que ele estava dizendo: fiz uma experiência com vocês. Decidi não lhes dizer tudo o que eu sabia, porque queria garantir que desta vez eu deixasse espaço para o poder de Deus. Eu não queria que vocês colocassem a fé de vocês no dom de outro homem. Não queria que vocês ficassem maravilhados com as minhas palavras. Em vez disso, como ele disse no versículo 5, a fé das pessoas não deveria se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não estou dizendo que não devemos nos esforçar para ensinar bem ou para compartilhar na totalidade as coisas que Deus nos mostrou. Apenas não devemos fazer nenhuma dessas coisas em detrimento de abrir espaço para Deus aparecer e dizer amém à sua própria palavra, através dos sinais e maravilhas que se seguirão. Observe que Paulo não escreveu: eu queria que a sua fé estivesse no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele usou a expressão para que a vossa fé estivesse no poder de Deus. Hoje, há uma diferença entre pregar em nome de Jesus e pregar com poder. Nos dias de Paulo, raramente havia essa diferença. O poder era a parte essencial do Evangelho, como deveria ser para nós em nossas vidas diárias. Muitos de nós temos pregado em nome de Jesus sem qualquer demonstração do poder. Esse tipo de pregação impotente e ineficaz precisa parar. Não podemos nos dar mais o luxo de entregar a teoria sem a realidade. Na verdade, se Paulo estivesse na terra hoje, ele advertiria contra muitos de nós
por causa da maneira como roubamos o poder do Evangelho. Em 1 Coríntios 4, versículos 19 e 20, Paulo advertiu os novos cristãos contra os mestres que não demonstravam o poder de Deus com seu ensino. Ele estava fazendo uma distinção vital. Os pais se movem em poder. Aqueles que têm apenas conceitos e ideias não estão apresentando a mensagem plena do Evangelho. O Evangelho foi apresentado na sua totalidade, é claro, na vida de Jesus, que ensinava com poder. Sempre que ensinava sobre o reino, Jesus curava as pessoas. Não era uma coisa ou outra, eram as duas juntas. Ele disse aos seus discípulos: E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Mateus 10, versículos 7 e 8. Ele nos mostrou que experimentar a vontade de Deus não significa apenas declarar que o reino de Deus está às portas, mas demonstrar seus efeitos. Uma mulher que sofreu um acidente e fez 5 cirurgias em menos de 5 anos veio à nossa igreja recentemente. Um de seus braços era quase 70 centímetros menor que o outro, e ela não tinha sensibilidade alguma nele do cotovelo para cima. O médico disse a ela que os danos eram tão extensos que o braço ficaria para cima, que o braço ficaria pendurado ali para o restante de sua vida. Encorajada por seus filhos, ela foi à frente para receber oração. Uma mulher impôs as mãos sobre ela e o braço foi curado e restaurado em um instante. Por quê? Porque não existem braços assim no céu. Essa enfermidade tinha de sair porque o reino veio sobre ela. Ela estendeu as mãos para segurar sua filha de 2 anos de idade e a menina disse: Não, mamãe, braço quebrado. Está tudo bem, querida, disse a mulher. Ela a levantou e vimos um enorme sorriso no rosto da menina, porque, pela primeira vez em sua vida, sua mamãe podia segurá-la no colo. Essa é a vida da cristã normal. No Novo Testamento, a própria palavra para a salvação significa cura, libertação e perdão de pecados. O reino traz a solução completa para a totalidade do homem e temos acesso a essa realidade agora mesmo, assim como Jesus tinha ao longo de sua vida. Muitos crentes pensam que os milagres e o poder para as pessoas, especialmente ungidas por Deus. Muitos ficam presos à ideia de que Jesus fez milagres como Deus e não como homem. Na verdade, como eu disse em meu livro anterior, quando o céu invade a terra e continua a lembrar as pessoas, Jesus não tinha habilidade para curar os enfermos. Ele não podia expulsar demônios e não tinha habilidade para ressuscitar os mortos. Ele disse de si mesmo em João 5,19: O filho nada pode fazer de si mesmo. Ele colocou de lado sua divindade. Jesus fez milagres como homem em um relacionamento correto com Deus, porque estava estabelecendo um modelo para nós, algo para seguirmos. Se ele fizesse milagres como Deus, ficaríamos extremamente impressionados, mas não seríamos impulsionados a imitá-lo. Mas quando vemos que Deus nos comissionou para fazer o que Jesus fez, e mais, então entendemos que ele impôs restrições a si mesmo para nos mostrar que nós também poderíamos fazer o mesmo. Jesus se esvaziou tanto que ele era incapaz de fazer o que era exigido dele pelo Pai sem a ajuda do Pai. Essa é a natureza do nosso chamado. Ele requer mais do que somos capazes de fazer. Quando nos prendemos a fazer apenas as coisas que podemos fazer, não estamos envolvidos no chamado. Jesus viveu em confronto e conflito constantes com o mundo que o cercava, porque a lógica do reino vai contra a lógica carnal. Essa é uma boa hora para perguntar a si mesmo: você está vivendo em conflito com este mundo? Está trazendo a realidade do céu e não apenas a doutrina do céu aos seus vizinhos e colegas de trabalho? Como a sua vida está contradizendo a maneira como a vida funciona para a maioria das pessoas da sociedade? Como você está apresentando a realidade do reino por onde quer que vá? Uma mente renovada vê do modo que Deus vê. Ela recebe as impressões dele e se torna uma força criativa para liberar sua expressão de domínio no planeta Terra. Uma mente renovada destrói as obras do diabo a fim de que a realidade terrena se equipare à realidade celestial. Ela prova a vontade de Deus não apenas em palavras, mas em atos.
Ela cura os enfermos, liberta os que estão escravizados pelo pecado, traz alegria onde havia tristeza, força onde havia fraqueza, criatividade explosiva, ideias e invenções capazes de transformar o mundo onde havia falta de invenção. Ela faz o reino de Deus ser expresso, assim na terra como no céu. Essa é a vida cristã normal. E é isso que discutiremos nos capítulos seguintes. Mais um trecho lido com o coração para tocar o seu. Se você está gostando dessa leitura, não esqueça de deixar seu like e comentar o que mais te impactou hoje. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! E que essa mensagem siga vibrando em você.